O vento não estava lá apenas soprando. Ele estava gritando dentro um remendo de lona não mais espessa que uma folha de cama. 3 crianças se amontoaram juntas, tremendo tão violentamente que seus dentes clicavam como dados. Sua mãe, Elelanena, segurava o poste central com mãos sangrando, orando que a tempestade não levasse a única coisa que eles tinham sobrando. Eles estavam milhas de civilização, famintos e aterrorizados. Então, através do rugido do trovão, veio um som mais pesado que a chuva a cascos batendo. Uma sombra pairou sobre a tenda, bloqueando para fora o relâmpago. Uma voz profunda cortou através do vendaval. Madame, aquela lona é um caixão esperando para acontecer. Você vai dormir sob um teto esta noite. Ela não sabia isso então, mas aquela oferta iria custar-lhe a ela tudo que ela estava escondendo e salvar tudo que ela amava. O ano era 1887 na extensão implacável do território de Montana. Os livros de história frequentemente falam sobre as corridas do ouro e os barões da ferrovia, mas eles raramente mencionavam as mulheres que foram deixadas para trás quando as minas colapsaram ou a febre varreu através dos acampamentos. Helena Cross era uma daquelas mulheres, e esta noite ela estava lutando uma guerra contra Deus ele mesmo. A chuva estava caindo por 3 dias seguidos. Não era a chuva cortês nutritiva do leste. Isto era um dilúvio das altas planícies, frio o suficiente para congelar a medula e pesado o suficiente para transformar a terra compactada em uma lama traiçoeira sugadora. Helena estava atualmente joelho fundo nisso, fora da estrutura lamentável que ela chamava de casa. Era uma tenda de exército excedente comprada por R$ 2 que ela não deveria ter gasto montada perto do transbordamento do riacho Bitterroot. Dentro seus 3 filhos, Toby, de 7 anos, Rose, de 5 anos, e o bebê Léo, que estava mal 18 meses, estavam amontoados em uma pilha de cobertores úmidos. Mamãe! Rose gritou de dentro sua voz, fina e aterrorizada. A água está entrando sob o tapete. Helena rangeu os dentes, empurrando uma pedra pesada contra a aba inferior da lona. Suas mãos estavam em carne viva, a pele rachada do frio, e o trabalho implacável de esfregar chãos na cidade-trabalho que ela havia perdido 3 dias atrás, quando o novo proprietário do salão decidiu que ela parecia muito triste para servir bebidas. Eu sei, querida, eu sei, Helena gritou sobre o rugido do vento, seu cabelo grudado em seu rosto. Apenas fique na caixa. Não pise no chão. Ela olhou para o céu, um roxo e preto rodopiante machucado. Ela não estava orando por salvação mais. Ela estava apenas negociando por tempo. Se eles pudessem sobreviver à noite, ela poderia tentar andar para a cidade, talvez implorar ao dono do estábulo por um canto de uma baia. Mas a cidade de Harlow estava a 5 milhas de distância, e nesta lama poderia muito bem ter sido 50. Um estalo de trovão sacudiu o chão tão alto que parecia que a terra estava se partindo. O poste de suporte principal da tenda gemeu. Helena avançou para ele jogando seu leve peso contra a madeira, tentando ser a âncora que a tenda não tinha. Por favor, ela sussurrou, lágrimas finalmente misturando com a chuva. Não neles. Deixe cair em mim, mas não neles. Ela tinha 24 anos, mas no flash de um relâmpago, ela parecia 50. O estresse dos últimos 6 meses, desde que seu marido William havia desaparecido nas minas, havia esculpido buracos em suas bochechas. Ela havia vendido os móveis. Ela havia vendido seu anel de casamento. Ela havia vendido seu cabelo. Agora ela estava guardando uma tenda em uma planície de inundação. Foi então que ela sentiu a vibração. Não era trovão, era rítmico, pesado. Ela limpou a água de seus olhos e apertou os olhos na escuridão. Uma forma se desprendeu da escuridão das árvores de choupo. Um cavalo, uma fera negra maciça, bufando vapor no ar gélido, e em cima dele uma figura embrulhada em uma capa de chuva de couro oleado escuro, parecendo menos um homem, e mais como uma montanha que havia decidido se mover.
O cavaleiro puxou o cavalo curto. O animal dançando nervosamente na lama, apenas pés de onde Elelanena estava escorando a tenda. Helena instintivamente pisou entre o cavalo e a aba da tenda, pegando um pedaço de lenha que ela usava como um porrete. "Nós não temos nada!" ela gritou, sua voz quebrando. "Vá embora! Nós não temos nada sobrando para roubar!" O cavaleiro não se moveu imediatamente. Ele sentou lá, a chuva caindo em cascata da aba de seu chapéu, obscurecendo seu rosto. Ele parecia estar estudando a cena patética. A lona caída, a lama lavando sobre as botas de Helena, o som do bebê chorando dentro. Então ele balançou sua perna sobre a sela e caiu no chão. Ele era alto, aterrissando com um baque pesado que ignorou a lama. Ele andou em direção a ela, ignorando o bastão que ela brandia como uma espada. "Fique para trás", Helena avisou tremendo. O homem parou. Ele estendeu a mão e inclinou seu chapéu para trás apenas uma polegada. Um flash de relâmpago iluminou um rosto que era todo ângulos afiados e barba por fazer áspera com olhos da cor de metal de arma. "Madame", ele disse. Sua voz era um murmúrio baixo cortando sob o vento. "Coloque o bastão no chão. O riacho está atingindo o pico. Outra hora e este pedaço de terra vai ser parte do rio." "Eu não tenho para onde ir", Elelanena engasgou, não baixando a arma. "Eu não perguntei se você tinha um lugar", o homem disse. Ele deu um passo à frente, pegou a lenha da mão dela com um aperto gentil mas firme e jogou-a de lado. Eu disse: "O rio está chegando." Ele olhou para além dela para a aba da tenda. "Quantos dentro?" "3", Helena sussurrou, a luta drenando para fora dela conforme o frio tomou conta. O cowboy praguejou suavemente sob sua respiração. Não era uma maldição de raiva dela, mas da situação. Ele se virou para seu cavalo e desenganchou uma lanterna, acendendo um fósforo contra sua coxa para acendê-lo em uma mão em concha, um milagre de destreza na tempestade. "Meu nome é Elliot King", ele disse segurando a lanterna para cima. "Eu administro o rancho Double Bar acima da crista. É uma viagem de 3 milhas. Você pega os bebês. Eu levo o menino." "Eu não posso te pagar", Helena deixou escapar. Era a única defesa que ela tinha sobrado sua pobreza. "Eu não tenho dinheiro, Sr. King. Eu não posso pagar por hospedagem." Elliot King olhou para ela e por um segundo sua expressão dura suavizou. "Eu pedi uma moeda." Eu disse: "Pegue os bebês. Você vai dormir sob um teto esta noite. Agora mova antes que a água nos leve a todos." A viagem para o rancho foi um borrão de terror e exaustão. Elliot havia levantado Toby para a frente de sua cela, embrulhando o menino em seu próprio casaco seco de couro oleado. Helena cavalgou atrás de Elliot, segurando o bebê, e Rose, seu rosto pressionado contra as costas do cowboy para proteger o infante do vento. O cavalo, uma fera que Elliot chamava Judge, navegou as trilhas escorregadias com um instinto que parecia sobrenatural. Toda vez que o cavalo escorregava, Elliot o corrigia com uma sutil mudança de peso, uma comunicação silenciosa entre homem e besta que Elelanena estava muito congelada para apreciar. Quando eles finalmente atingiram o pico da crista, as luzes da casa principal piscaram como estrelas em um vazio. Não era um palácio, mas para Elelanena, a estrutura de toras em expansão parecia o castelo mais grandioso da Europa. Elliot não parou na casa principal, porém. Ele cavalgou por ela para um edifício longo e baixo com fumaça enrolando de uma chaminé de pedra. "A casa de beliches." Ele desmontou e imediatamente estendeu a mão para o bebê. "Eu o peguei", Elliot disse. Suas grandes mãos enluvadas eram surpreendentemente ternas, enquanto ele pegava Léo, enfiando o embrulho contra seu peito. Ele ajudou Helena a descer suas pernas, cedendo enquanto elas atingiam o chão. Ele a pegou pelo cotovelo, estabilizando-a. "Calma", ele murmurou. "Pernas estão dormentes. Sangue precisa fluir de volta." Ele chutou a porta aberta.
O calor os atingiu como um golpe físico. Dentro, um fogão de barriga estava rugindo, lançando um brilho laranja sobre 4 beliches vazios. O quarto cheirava a cedro, tabaco e café. Era limpo espartano, mas limpo. Sente, Elliot comandou, apontando para um banco perto do fogão. Ele colocou o bebê em um beliche e virou-se para Toby, que estava tremendo incontrolavelmente. Liot tirou o couro oleado molhado do menino. Você fez bem, filho. Elliot, limpa a garganta, disse ao menino de 7 anos. Você cavalgou alto. Toby olhou para o gigante de um homem, olhos arregalados. Você é um xerife? Não, Elliot disse, movendo para um armário. Ele puxou cobertores de lã grossos, apenas um rancheiro. Pela próxima hora, a dinâmica na sala era estranha. Elliot King moveu-se com eficiência, aquecendo uma chaleira de ensopado que estava sentada no fogão, encontrando camisas de flanela secas, que eram milhas grandes demais para as crianças, mas secas e quentes. Ele pendurou uma linha perto do fogo para suas roupas encharcadas. Helena sentou com o bebê, sentindo o calor infiltrar-se em seus ossos, mas sua mente estava correndo. Por que homens neste território não faziam favores, não sem um custo? Ela o observou secretamente. Ele era um homem bonito de um jeito áspero, perigoso. Ele tinha uma cicatriz correndo através de sua sobrancelha esquerda, e ele se movia com uma ligeira mancada que ele tentava esconder. Coma, Elliot disse, empurrando uma tigela de estanho de ensopado de carne em suas mãos. Helena hesitou. As crianças primeiro. Eles estão comendo. Elliot assentiu. Ela olhou. Toby e Rose já estavam devorando o ensopado, sentados de pernas cruzadas no beliche. Elliot havia cortado a carne em pequenos pedaços para eles. Helena deu uma mordida. O sabor, sal, gordura, carne saborosa, era tão intenso que ela quase engasgou. Seu estômago apertou, desacostumado à comida de verdade. Ela comeu lentamente, tentando manter alguma dignidade. Elliot se inclinou contra o batente da porta, bebendo uma xícara de café preto, observando-os. Ele não estava olhando maliciosamente. Ele estava lá avaliando. Você é a mulher da reivindicação de nobreza, ele disse de repente. Não era uma pergunta. Helena congelou a colher a meio caminho de sua boca. Meu nome é Helena Cross. Esse é o nome que você está usando, Elliot disse sem rodeios. Mas seu marido era William Gentry. Ele trabalhava na mina Copperhead. Morreu 6 meses atrás em um colapso de poço. A empresa te despejou 2 semanas depois. Helena colocou a tigela no chão, suas mãos tremendo novamente. Mas não de frio desta vez. Como você sabe disso? Eu faço disso meu negócio saber quem está morrendo de fome na minha linha de cerca, Elliot disse. Ele andou até o fogão e derramou mais café. E eu sei que a empresa de mineração alega que seu marido roubou um livro-razão de folha de pagamento antes de morrer. Helena se levantou, puxando o cobertor apertado em volta de seus ombros. Isso é uma mentira. William era um homem honesto. Eles o mataram com sua negligência e então eles enegreceram seu nome para me negar sua pensão. Eu acredito em você, Elliot disse. A simplicidade da declaração tirou o vento de suas velas. Você faz. Eu conhecia William, Elliot disse, olhando para sua xícara. Ele não era um ladrão, mas o homem que administra a Copperhead, Boyd Calloway. Ele é um animal diferente. Helena estremeceu com o nome. Boyd Calloway, o homem que havia zombado dela quando ela implorou pelo salário atrasado de seu marido. O homem que havia enviado capangas para sua cabana anterior para procurar o livro-razão, jogando seus móveis na rua. Se você sabe quem eu sou, Helena sussurrou, então você sabe que Calloway tem homens procurando por nós. Se ficarmos aqui, nós trazemos problemas para sua porta. Elliot olhou para cima, seus olhos cinzentos travando nos dela. Um sorriso escuro e perigoso tocou seus lábios. Senhora Gentry, ou Cross se preferir.
Eu estive esperando por problemas para bater na minha porta por um longo tempo. Fica quieto aqui fora. Ele colocou a xícara no chão. Você e as crianças estão seguros aqui. Esta noite você dorme. Amanhã nós descobrimos como ter sua vida de volta. Por quê? Helena perguntou, lágrimas brotando novamente. Por que você faria isso? Elliot parou na porta, sua mão na tranca. Ele olhou de volta para as crianças dormindo. Então para ela. Porque 5 anos atrás, eu tinha uma esposa e um filho. E uma noite, durante uma tempestade, assim como esta, uma roda quebrou em nossa carroça a 10 milhas da cidade. Ninguém parou. Ninguém veio. Ele não terminou a história. Ele não precisou. O silêncio na sala gritou ao final. Limpa da garganta. Boa noite, mãe, Elliot disse e deslizou para fora na tempestade. Limpa-lhe a garganta. A manhã seguinte amanheceu com uma calma enganosa. A chuva havia parado, deixando o mundo esfregado limpo e cheirando a pinho e terra úmida. Helena acordou com um sobressalto. Pânico apertando seu peito por um momento, até ela perceber que estava em um colchão, não o chão duro. As crianças estavam ainda dormindo, emaranhadas juntas como filhotes. Helena moveu-se silenciosamente, encontrando suas roupas secas pelo fogo. Ela se vestiu rapidamente e saiu. O rancho Double Bar era de tirar o fôlego à luz do dia. Colinas verdes ondulantes se estendiam em direção aos picos irregulares das Bitterroots. Gado pastava na distância manchas escuras contra a grama esmeralda. Perto do curral, ela viu Elliot. Ele estava domando um cavalo, uma égua russa que estava corcoveando e torcendo. Elliot sentou na sela como se estivesse grudado nela, seu rosto calmo, quase entediado. Quando o cavalo finalmente se acalmou, bufando e batendo os cascos, Elliot deu um tapinha em seu pescoço e escorregou para fora. Ele viu Helena e andou, limpando o suor de sua testa com uma bandana. Manhã, ele disse. Café está na casa do cozinheiro. O nome do cozinheiro é Cookie. Não ria. Ele é sensível sobre isso. Obrigada, Sr. King, Helena disse. Ela se sentiu estranha à luz do dia. Nós não podemos impor mais. A chuva parou. Eu vou levar as crianças e ir para onde? Elliot interrompeu. De volta para a lama. O riacho lavou sua tenda 3 milhas rio abaixo. Uma das minhas mãos a encontrou esta manhã. Destroçada. Helena sentiu o sangue drenar de seu rosto. Tudo. As poucas roupas, o medalhão com a foto de sua mãe, a última sacola de fubá se foi. Ela balançou. Elliot pegou seu braço. Calma. Ouça-me. Eu preciso de uma governanta. Minha última saiu porque o isolamento a deixou louca. Você precisa de um teto. Eu pago 12 reais por mês, mais quarto e comida para você e as crianças. Era uma fortuna. Era caridade. Ela sabia. Mas era caridade embrulhada na dignidade do trabalho. Eu trabalho duro, Helena disse, sua voz firmando. Eu não aceito esmolas. Se eu ficar, eu ganho. Eu esfrego, eu cozinho, eu conserto, e as crianças ajudam com as tarefas. Fechado, Elliot disse. Mas há uma condição. O quê? Você me conta tudo sobre o dia em que William morreu. Helena congelou. Os peões do rancho estavam começando a se arrastar em direção à casa de cozinha, olhando-a com curiosidade. Ela baixou a voz. Por que você está tão interessado em William? Elliot olhou em direção ao horizonte, sua mandíbula apertando. Porque William não morreu apenas em um colapso, Helena. Ele foi explodido. Eu costumava ser um especialista em demolição para a ferrovia. Eu conheço o som de dinamite versus uma falha estrutural. Eu estava cavalgando pela mina naquele dia. Eu ouvi. Helena ofegou, cobrindo sua boca, explodido. E Elliot continuou, sua voz caindo para um sussurro. 2 dias antes de ele morrer, William veio me ver aqui no rancho. Helena o encarou. Ele nunca me disse isso. Ele não teria. Ele estava assustado. Ele me deu algo para segurar,
Disse que se algo acontecesse a ele, eu deveria esperar até a poeira baixar, então te encontrar. Elliot enfiou a mão no bolso do colete e puxou uma pequena chave embaçada. Ele disse, isso abre uma caixa de segurança no primeiro Banco Nacional de Helena. Mas ele me fez jurar não te dar até você estar segura de Calloway. Helena encarou a chave. Parecia uma chave de cofre padrão, imperceptível em todos os sentidos. O que está na caixa? Ele não disse, mas ele disse que era o suficiente para enforcar Boyd Calloway e metade do conselho da cidade. De repente, o som de cavalos galopando os interrompeu. 4 cavaleiros estavam vindo pela longa entrada, movendo-se rápido. O comportamento de Elliot mudou instantaneamente. O rancheiro relaxado desapareceu. O pistoleiro apareceu. Ele desenganchou o cordão de couro sobre o cão do revólver de culto em seu quadril. Entre! Elliot ordenou, não olhando para ela. Pegue as crianças, vá para a casa principal, tranque a porta e fique sob as janelas. Quem é? Helena perguntou aterrorizada. Empresa Coco? Elliot disse sombriamente. Helena correu. Ela reuniu as crianças confusas e correu para a pesada porta de carvalho do alojamento principal. Enquanto ela batia o ferrolho em casa, ela espiou através das cortinas de renda. Os 4 cavaleiros choveram perto do curral. O líder era um homem em um terno cinza impecável, usando um chapéu coco que parecia ridículo na natureza. No entanto, ele o usava com confiança aterrorizante. Era Boyd Calloway, e flanqueando-o estava o xerife Miller, um homem conhecido mais por seus subornos do que por sua insígnia e 2 armas contratadas. Elliot Calloway gritou sua voz oleosa e alta. Eu ouvi que você pegou alguns cães vadios na tempestade na noite passada. Elliot manteve sua posição no centro do pátio, sua mão pendendo solta perto de sua arma. Eu peguei convidados, Calloway. Aprenda a diferença. Convidados, Calloway riu. Aquela mulher é uma ladra. Ela está em posse de propriedade da empresa roubada. O xerife aqui tem um mandado. Xerife Miller, um homem corpulento com um rosto vermelho, assentiu nervosamente. Isso mesmo, Elliot. Apenas entregue a garota e os brats. Nós não queremos nenhum problema com o Double Bar. Não há mandado, Elliot disse calmamente, porque se houvesse, você o teria servido 3 semanas atrás. Você está aqui porque está assustado, Boyd. Você está assustado com o que ela sabe. Ela não sabe nada, Calloway estalou. Ela é uma lavadeira. Então, por que trazer 3 armas para prender uma lavadeira? Elliot contou. Os olhos de Calloway se estreitaram. Você está entrando em uma bagunça, King. Uma bagunça que enterrou o último homem que a tocou. Isso é uma confissão? Elliot perguntou. A tensão esticou tão apertada que zumbiu. Uma das armas contratadas, um homem com uma cicatriz irregular em sua bochecha, moveu sua mão em direção ao seu coldre. Bang! O tiro não veio dos homens, veio de Elliot. Em um borrão de movimento muito rápido para rastrear, ele havia sacado e atirado. A bala tirou o chapéu direto da cabeça da arma contratada, girando-o na lama. O homem nem sequer havia liberado o couro. A próxima leva uma orelha, Elliot disse, sua voz desprovida de emoção. Saia da minha terra. O cavalo de Calloway empinou. O dono da mina ficou roxo de raiva. Isso não acabou, King. Você pensa que pode protegê-la? O inverno está chegando. Acidentes acontecem. Vá, Elliot repetiu. Calloway girou seu cavalo. Vamos. Nós estaremos de volta quando ele tiver que dormir. Enquanto a poeira baixava, Helena deslizou pela parede dentro da casa, segurando seu peito. Ela percebeu então que a tempestade que ela havia sobrevivido na noite passada era nada comparado à que havia acabado de chegar. Ela não estava apenas criando 3 filhos em uma tenda a mais. Ela estava no meio de uma guerra, e a única coisa entre seus filhos e a sepultura era um cowboy com um passado sombrio e um dedo no gatilho rápido.
A decisão foi feita sobre um mapa espalhado pela áspera mesa de cozinha de madeira cortada naquela noite. A chave que William Gentry havia deixado para trás estava queimando um buraco no bolso de Elliot. Era um farol, mas também um alvo. Nós não podemos abrir a caixa aqui, Elliot disse, traçando a rota para Helena com um dedo calejado. Não há um banco dentro de 50 milhas que Calloway não possua. Nós temos que ir para a capital, para o primeiro nacional em Helena. Helena olhou para as crianças que estavam dormindo profundamente no quarto dos fundos da casa principal. Eu não posso deixá-los, mas eu não posso levá-los para uma zona de guerra. Cookie vai cuidar deles, Elliot. Limpa aí a garganta, assegurou. E eu tenho 2 homens, Red e Dutch, que são leais até o osso. Eles vão sentar na varanda com espingardas até nós voltarmos. Calloway quer o livro Razão, não as crianças. Se nós partirmos, ele vai nos seguir. Eles partiram antes do amanhecer na manhã seguinte. O céu era um roxo machucado, o ar mordendo com a promessa de neve precoce. Eles pegaram uma carroça de buckboard mais leve e mais rápida que uma carruagem com 2 cavalos frescos. Elliot dirigia um rifle Winchester, descansando sobre seus joelhos. Elena sentou ao lado dele vestida em um pesado casaco de lã que Elliot havia encontrado em um velho baú. Ele havia pertencido à sua falecida esposa, um fato que ele não mencionou, mas Helena sentiu pela maneira como sua mão demorou no tecido. A jornada para Helena levou 2 dias exaustivos. Eles evitaram as estradas principais cortando através das colinas rochosas para perder quaisquer rastros que Calloway pudesse ter enviado. O silêncio entre eles era pesado, a princípio preenchido apenas pelo rangido das rodas da carroça e o vento nos pinheiros. Mas conforme as milhas passavam, as paredes começaram a desabar. Você disse que tinha uma família, Helena disse suavemente na segunda tarde. Eles estavam parados por um riacho para dar água aos cavalos. Elliot enrijeceu ajustando o arreio na égua principal. Muito tempo atrás, Sarah e um menino Timothy, eles morreram de febre durante a nevasca de 82. O médico não conseguiu passar pelas nevascas. Helena andou até ele, colocando uma mão em seu braço. O músculo sob a manga era duro como ferro. É por isso que você parou para nós. Você os viu na chuva. Elliot olhou para ela, seus olhos cinzentos desprotegidos pela primeira vez. Eu vi uma mulher lutando por sua vida. A maioria das pessoas aqui fora simplesmente desiste quando o vento sopra forte o suficiente. Você não. O momento pairou no ar, carregado e frágil. Elliot estendeu o polegar, escovando um cacho de cabelo perdido de sua bochecha. Sua pele era áspera, mas seu toque era incrivelmente gentil. Helena se inclinou nele, sua respiração engasgando. Havia tanto tempo desde que ela havia sido tocada com algo diferente de agressão ou desprezo. Nós deveríamos continuar em movimento, Elliot murmurou, embora ele não tenha puxado sua mão imediatamente. Helena ainda está uma viagem de distância. Eles chegaram em Helena, enquanto as lâmpadas a gás estavam piscando para a vida. A cidade era um contraste movimentado com o isolamento do rancho, barulhenta, suja e viva com a energia frenética de uma cidade do ouro. Eles esperaram até amanhã para visitar o banco. O primeiro nacional era uma fortaleza de pedra e ferro. Elliot escoltou Helena para dentro seus olhos, escaneando cada rosto no saguão. Eles foram conduzidos para uma sala privada depois de apresentar a chave a um gerente de banco cético. Quando a caixa de segurança foi colocada na mesa, as mãos de Helena tremeram. Ela olhou para Elliot por força. Ele assentiu. Ela girou a chave. O mecanismo clicou alto na sala silenciosa. Dentro não havia ouro. Havia um diário encadernado em couro e um documento enrolado. Helena desenrolou o documento primeiro. É uma escritura de terra, ela sussurrou, escaneando o texto legal, para a seção do vale conhecida como Bolso do Diabo. Elliot franziu a testa. Bolso do Diabo é onde a mina Copperhead despeja seus rejeitos. É rocha sem valor. Leia o diário, Helena disse abrindo o livro,
Seus olhos se arregalaram enquanto ela lia a caligrafia caprichada de William. 12 de outubro. Eu o encontrei. A veia principal não corre para o norte sob a terra da empresa. Ela mergulha para o sul fundo no bolso do diabo. Calloway sabe. Ele tem tentado comprar a terra silenciosamente, mas ele não sabe que eu comprei a escritura 3 meses atrás sob um nome falso para protegê-la. Elliot bateu sua mão na mesa. É isso. Calloway não está apenas roubando a folha de pagamento. Ele está minerando uma veia que ele não possui. Se isso vazar, o território vai tirar sua carta e ele vai para a prisão por fraude e roubo. Esta escritura te torna a dona da veia de ouro mais rica de Montana. Ele matou William por isso, Helena disse, sua voz tremendo de raiva. Ele matou o pai dos meus filhos por um pedaço de papel e ele vai nos matar para pegá-lo de volta, Elliot disse sombriamente. Ele pegou os documentos e os enfiou em seu casaco. Nós precisamos encontrar um juiz federal. A lei local é comprada, mas um juiz federal não pode ser ignorado. Enquanto eles saíam da sala privada, a atmosfera no banco havia mudado. O caixa que os havia deixado entrar se foi. Limpa a garganta. Em seu lugar estava um homem encostado no balcão, limpando suas unhas com uma faca Bowie. Era a arma contratada do rancho, o que Elliot havia humilhado. Sr. Calloway envia seus cumprimentos. O pistoleiro sorriu. Elliot não hesitou. Ele agarrou Elanena, empurrou-a para trás de um pesado pilar de carvalho e virou a pesada mesa do caixa logo quando a janela da frente estilhaçou. Vidro choveu como diamantes. Tiros irromperam da rua, mastigando o interior de mogno do banco. Porta dos fundos. Elliot rugiu, disparando 2 tiros de seu Colt em direção à entrada para manter as cabeças dos pistoleiros abaixadas. Eles se esgueiraram pela saída traseira do banco para um beco estreito. Balas lascaram a alvenaria ao redor deles. Elliot meio carregou Helena, impulsionando-a para a cama de uma carroça de entrega passando. Ele saltou depois dela, pegando as rédeas das mãos do motorista surpreso e chicoteando os cavalos em um frenesi. Eles rasgaram pelas ruas de Helena. Uma perseguição caótica que terminou apenas quando eles perderam seus perseguidores no labirinto dos pátios de trilhos. Eles abandonaram a carroça e roubaram 2 cavalos de sela cavalgando duro para o campo aberto. Eles sabem que temos a prova, Elliot gritou sobre o vento enquanto eles galopavam para o sul. Eles estarão indo para o rancho. Eles usarão as crianças como alavancagem. A viagem de volta foi um pesadelo de resistência. Eles não pararam para dormir. Eles trocaram cavalos em uma estação de caminho onde Elliot conhecia o dono cavalgando os animais até o chão. Quando eles atingiram o pico da crista com vista para o rancho Double Bar, fumaça já estava enrolando no céu. Não! Helena gritou. Eles correram colina abaixo. A casa principal estava intacta, mas o celeiro estava queimando. Tiros estalaram no ar. Elliot saltou de seu cavalo antes que ele parasse completamente seu rifle na mão. Vá para a casa. Fique abaixada. Ele não esperou por ela. Ele correu em direção à casa de beliches onde flashes de fogo de cano mostravam que seus homens estavam encurralados. Helena não ouviu sua ordem para se esconder. Ela correu em direção à casa principal, seu coração martelando contra suas costelas. Toby Rose! Ela gritou. A porta da frente da casa principal abriu-se, mas não eram as crianças. Era um homem que ela não conhecia. Um vagabundo de aparência áspera com uma bandana sobre o rosto. Ele avançou para ela. Helena não pensou. A raiva de uma mãe protegendo seus filhotes tomou conta. Ela pegou um pesado atiçador de ferro do suporte da varanda e o balançou com toda a sua força. Ele se conectou com o joelho do homem com um estalo nauseante. Ele caiu uivando. Helena se esgueirou sobre ele, correndo para dentro. As crianças estavam amontoadas sob a mesa de jantar com Cookie parado sobre elas. Uma espingarda de 2 canos apontada para a porta. Senhora Gentry! Cookie gritou, seu rosto manchado de fuligem. Eles tentaram nos flanquear. Onde está Elliot? Ele está no curral. Eles o têm encurralado.
Helena olhou pela janela. Lá embaixo, perto do celeiro em chamas, Elliot estava atrás de um bebedouro trocando tiros com pelo menos 6 homens. Limpa a garganta. Ele estava em desvantagem numérica e flanqueado. Calloway estava lá gritando ordens da segurança de uma carruagem estacionada com segurança fora de alcance. Helena viu um rifle deitado no chão, caído pelo intruso que ela havia incapacitado. Ela o pegou. Era pesado, aço frio. Ela nunca havia atirado com uma arma em sua vida, mas ela havia observado Elliot. Ela sabia como carregar a ação de alavanca. Ela pisou na varanda. Ela levantou o rifle, mirando não nos homens, mas na carruagem, na figura arrogante no terno cinza. Ela puxou o gatilho. O recuo machucou seu ombro instantaneamente. A bala errou Calloway, mas ela estilhaçou a lanterna da carruagem bem ao lado de sua cabeça, cobrindo-o com vidro e óleo. Calloway guinchou e mergulhou no chão. A distração foi suficiente. Elliot apareceu, atirando com precisão aterrorizante. 1, 2, 3 tiros. 3 homens caíram. Os outros se apressaram para a cobertura. Recuar! Calloway gritou, esgueirando-se para o assento do motorista de sua carruagem. Recuem! Os atacantes fugiram, cavalgando para o crepúsculo. Mas conforme a poeira baixava, Elliot não se levantou. Ele desabou contra o coxo. Helena largou o rifle e correu para ele. Elliot! Ela deslizou na lama ao lado dele. Ele estava segurando seu lado sangue escorrendo escuro e rápido entre seus dedos. Eu estou bem. Ele grunhiu, seu rosto pálido. Apenas um arranhão. Não era um arranhão. A bala o havia atingido no flanco. Levem-no para dentro, Helena gritou para Cookie e os outros peões que estavam emergindo da fumaça. Agora, a noite que se seguiu foi um borrão de sangue e água quente. Helena cavou a bala para fora ela mesma, suas mãos firmes, apesar do medo arranhando sua garganta. Elliot desmaiou de dor 2 vezes, mas ele sobreviveu à noite. Pela manhã a febre havia se instalado. Ele estava delirante, murmurando nomes de seu passado. Sarah, pegue o menino, a água está subindo. Helena sentou ao lado de sua cama, refrescando sua testa com um pano úmido. Ela percebeu então que o amava, limpa na garganta, não apenas por gratidão, mas porque ele era o único homem que já a havia olhado e visto uma parceira, não uma posse. Mas o amor não deteria Calloway. Cookie entrou na sala parecendo sombrio. Madame, nós temos um problema. Limpa e garganta. Calloway cortou as linhas telegráficas e ele tem homens observando a passagem. Nós estamos sitiados. Ele está esperando por nós para morrer de fome. Helena disse sua voz dura. Ou por Elliot morrer. Ele enviou um mensageiro. Cookie disse hesitantemente. Ele quer parlamentar. Diz que se você trouxer a escritura para a entrada da mina ao meio-dia, ele deixará o resto de nós ir. Ele promete que ninguém se machucará. Helena olhou para o rosto pálido de Elliot. Então ela olhou para o canto da sala onde seus filhos estavam brincando silenciosamente, muito assustados para fazer barulho. Ele está mentindo, Helena disse. Ele vai nos matar todos no momento que ele tiver aquele papel. É a única evidência de seus crimes. O que nós fazemos? Cookie perguntou. Nós estamos sem munição principalmente. Nós não podemos segurar outro ataque. Helena se levantou. Ela andou até a janela e olhou em direção aos picos distantes onde a mina Copperhead jazia. Ele quer a escritura. Eu vou dar a ele. Ela foi até a escrivaninha e pegou a escritura. Então ela pegou uma garrafa de querosene da prateleira da lâmpada e uma caixa de fósforos. Cookie, ela disse, carregue Elliot na parte de trás da carroça de buckboard. Esconda-o sob o feno. Coloque as crianças com ele. Diga a eles que é um jogo. Eles têm que estar quietos como ratos. O que você está fazendo? Limpa a garganta. Eu estou indo para a mina, Helena disse. Eu vou atrair Calloway para fora. Enquanto eu o tiver distraído, você leva lá a carroça pela antiga trilha de cabras na crista leste. É íngreme, mas é a única saída.
Ele não estará observando. Leve-os para o Marechal em Deer Lodge. Ele vai te matar, Helena, Cookie disse, usando o primeiro nome dela pela primeira vez. Ele pode, ela disse, verificando a carga no pesado revólver de Elliot e enfiando-o em seu bolso de avental. Mas ele não vai pegar a terra. Ela cavalgou para fora sozinha 1 hora depois. Ela cavalgou Judge, o maciço cavalo preto de Elliot. O animal parecia sentir a gravidade da missão, movendo-se com um passo firme e silencioso. A mina Copperhead era uma cicatriz na montanha, um buraco escancarado de madeira e pedra. Calloway estava esperando lá, cercado por 10 homens armados. Helena cavalgou para a clareira, segurando o pergaminho enrolado alto no ar. "Eu estou aqui!" ela gritou. "Deixe-os ir!" Calloway deu um passo à frente, um sorriso presunçoso em seu rosto. "Senhora Gentry, eu sabia que você era uma mulher sensata. Entregue. Não até eu ver minha família cavalgando para longe segura." Ela mentiu. "Você não está em posição de barganhar." Calloway zombou. "Meninos, peguem-na!" 2 homens moveram-se em direção a ela. Helena não hesitou. Ela destampou a pequena garrafa de querosene que ela havia escondido em sua palma e a derramou sobre o pergaminho. "Pare!" Calloway gritou. Helena acendeu um fósforo em seu chifre de sela. A chama brilhou brilhante e perigosa. Ela o segurou polegadas da escritura encharcada de óleo. "Um passo mais perto e esta escritura queima", ela declarou. "E se ela queimar, você perde a reivindicação para sempre. O governo vai confiscar a terra como território não reclamado." Calloway congelou. "Você não faria. Você precisa daquele dinheiro." "Eu preciso dos meus filhos, Elliot." Helena disse. "Mande seus homens embora agora." Era um impasse. O vento assobiava pelo cânion. O fósforo queimou para baixo em direção aos dedos de Helena. De repente, um tiro soou, mas não atingiu Helena. A arma foi atingida para fora da mão do homem mais próximo a ela. Calloway girou. "Quem está aí?" Da crista acima da mina, uma voz trovejou para baixo. Uma voz que soava fraca, mas preenchida com fúria fria. "Eu te disse, Calloway, saia da minha terra, Elliot." A subida pela trilha da cabra foi uma tortura que Elliot King não desejaria nem para seu pior inimigo. Cada passo era uma negociação com a dor. A bala, limpa a garganta ferida em seu flanco, parecia um atiçador quente torcido fundo dentro dele, irradiando um calor nauseante que fez sua visão nadar. Ele se apoiou pesadamente em Cookie, sua respiração irregular e superficial suor, cortando trilhas através da sujeira em seu rosto. "Calma, chefe." Cookie sussurrou sua própria respiração, vindo em chiados enquanto eles atingiam o pico da crista. "Nós estamos aqui. Não morra em mim agora." Elliot rangeu os dentes, forçando seus olhos a focar na cena se desenrolando no cânion abaixo. Desta altura, a mina Copperhead parecia uma ferida aberta na terra, uma cicatriz de xisto cinzento e madeira podre contra a majestade da montanha. E no centro daquela cicatriz, cercada por 10 homens armados, estava Helena. Ela parecia terrivelmente pequena nas costas de seu maciço cavalo Judge, mas sua postura era rígida, seu queixo erguido. Ela segurou o pergaminho enrolado da escritura como uma tocha na escuridão. "Ela está realmente fazendo isso", Elliot murmurou, uma mistura de terror e admiração apertando seu peito. "Ela está blefando-o." Lá embaixo, no canyon, o vento chicoteou o cabelo de Helena em seu rosto, picando seus olhos. Seu coração estava martelando contra suas costelas como um pássaro preso. Mas sua mão, a mão segurando a garrafa de querosene, estava firme. Ela podia cheirar o cheiro preciso do óleo, um contraste nítido com o ar com cheiro de pinho. Boyd Calloway estava a 10 passos de distância, seu rosto torcido em uma máscara de divertimento arrogante. Ele não via uma ameaça. Ele viu uma viúva desesperada jogando um jogo que ela não entendia. "Eu estou aqui",
A voz de Helena rachou, então fortaleceu, ecoando nas paredes do canyon. Deixe-os ir. Calloway deu um passo à frente, espanando a lapela de seu terno cinza. Ele olhou para ela com a pena que alguém poderia mostrar a um animal ferido antes de abatê-lo. Senhora Gentry, eu sabia que você era uma mulher sensata. Você arrastou isso por tempo suficiente. Entregue, e você pode cavalgar para longe. Você tem minha palavra. Sua palavra vale menos que a sujeira sob os cascos do meu cavalo. Elelanena retrucou, seus olhos disparando para os homens flanqueando-o. Suas mãos pairavam perto de seus coldres. Ela sabia com certeza arrepiante que ela não estava saindo deste canyon viva. Não a menos que ela mudasse as regras. Você não está em posição de barganhar. Calloway zombou, sua paciência evaporando. Meninos, peguem-na, peguem o papel. Duas das armas contratadas deram um passo à frente, suas botas rangendo alto no cascalho solto. Helena não hesitou. Com um movimento fluido, ela destampou a pequena garrafa de querosene que ela havia escondido em sua palma. Ela derramou o líquido sobre o pergaminho. O óleo escuro e pesado, encharcando as fibras da escritura instantaneamente. Pare! Calloway gritou, seus olhos arregalando em horror genuíno. Helena acendeu um fósforo em seu chifre de sela. O enxofre sibilou e uma chama laranja brilhante irrompeu para a vida, dançando perigosamente perto do documento encharcado de óleo. Um passo mais perto e esta escritura queima, ela declarou. Sua voz estava fria, despojada de todo medo. E se ela queimar, você perde a reivindicação para sempre. O governo vai confiscar a terra como território não reclamado. Você ficará com nada além de um buraco no chão e uma sentença de prisão. Calloway congelou. Ele levantou uma mão, sinalizando seus homens para parar. Ganância guerreava com violência em seus olhos. Você não faria, ele sibilou. Você está destituída. Aquele papel é uma fortuna. É o futuro de seus filhos. Eu preciso dos meus filhos vivos mais do que preciso deles ricos, Helena disse, travando os olhos com ele. Mande seus homens embora agora. Era um impasse esculpido em silêncio. O único som era o vento assobiando através da madeira e a respiração pesada dos homens. A chama na mão de Helena queimou mais baixo, aproximando-se de seus dedos. Ela podia sentir o calor. De repente, um tiro estilhaçou a quietude. Não veio dos homens de Calloway. A bala atingiu o revólver da arma contratada mais próxima de Helena, enviando a arma girando na sujeira com um clangor metálico. O homem guinchou, segurando sua mão dormente. Calloway girou, escaneando os penhascos, pânico subindo em sua voz. Quem está aí? Da alta crista acima da mina, uma voz trovejou para baixo. Estava tensa, fraca, mas preenchida com uma fúria fria e aterrorizante que congelou o sangue nas veias de Calloway. Eu te disse, Calloway, saia da minha terra. Elliot, você é um homem morto, King. Calloway gritou, sua compostura se estilhaçando completamente. Ele acenou seus braços freneticamente para os penhascos. Matem-nos! Matem-nos todos! O cânion irrompeu em caos. Helena não hesitou. Ela não deixou cair o fósforo aceso na escritura. Em vez disso, ela o jogou com força para sua direita, direto em uma pilha de caixas de pó explosivo seco e trapos encharcados de óleo empilhados perto da entrada da mina. Ela chutou os flancos de Judge com força. Vá! O cavalo maciço respondeu instantaneamente, girando em seus quartos traseiros e galopando em direção à cobertura da densa linha de árvores. Bum! A explosão foi ensurdecedora, um golpe físico que sacudiu o chão. Uma bola de fogo rolou para fora, consumindo a entrada da mina e colapsando os suportes de madeira em uma nuvem de madeira estilhaçada e poeira sufocante. A onda de choque derrubou os homens de Calloway, dispersando os cavalos na crista. Elliot lutou para manter seu rifle firme. Sua visão estava embaçando nas bordas. Fogo de cobertura. Cookie desencadeou uma barragem de seu Winchester.
os tiros ecoando como trovão. O elemento surpresa, combinado com a explosão aterrorizante, quebrou a moral das armas contratadas. Eles eram mercenários, não soldados. Eles não estavam sendo pagos o suficiente para morrer em um deslizamento de rochas contra um fantasma. "Recuar!" um deles gritou, esgueirando-se para sua montaria. "Vamos sair daqui, covardes!" Calloway guinchou, tropeçando através da fumaça, seu rosto enegrecido com fuligem. Ele estava sozinho perto da borda do poço da mina, seu império desmoronando ao redor dele. Loucura tomou conta de seus olhos. Ele avistou a silhueta de Helena, enquanto ela alcançava a borda das árvores. Ela havia parado virando para trás para verificar a crista. Calloway levantou sua pistola. Sua mão estava tremendo, mas a distância não era grande. "Se eu não posso tê-lo", ele gritou. "Ninguém pode." Elliot viu a arma subir. Ele viu o cano nivelar em Helena. Ele tentou levantar seu rifle, mas seus braços eram como chumbo. A arma parecia impossivelmente pesada. Ele não conseguia firmá-la. Ele deixou cair o rifle, o metal batendo na rocha. "Elliot!" Cookie gritou. Elliot sacou o pesado revólver Colt de seu quadril. Sua mão estava tremendo. A distância era de mais de 50 jardas. Um tiro quase impossível com uma pistola, especialmente para um homem sangrando até a morte. Ele expirou, fechando os olhos por um segundo. Na escuridão atrás de suas pálpebras, ele viu Sarah. Ele viu seu filho. E então ele viu Elelanena em pé na lama, segurando uma tenda contra a tempestade. "Você vai dormir sob um teto esta noite." Ele abriu seus olhos. O mundo desacelerou. O som do vento desapareceu. Havia apenas a mira frontal da pistola e o terno cinza na distância. Ele apertou o gatilho. O recuo sacudiu seu lado ferido, enviando um novo pico de agonia através dele. Lá embaixo, no canyon, a bala encontrou sua marca. Não matou Boyd Calloway. Atingiu-o no ombro direito, estilhaçando o osso. O impacto o girou violentamente. Calloway guinchou, deixando cair sua arma. A força do giro o jogou fora de equilíbrio. Suas botas escorregaram no xisto solto e movediço no próprio lábio do poço da mina. O mesmo poço onde ele havia enterrado a verdade de William Gentry. Calloway agitou seus dedos, arranhando o ar, agarrando por apoio que não estava lá. Ele olhou para cima, seus olhos, encontrando os de Helena através da clareira. Por um segundo, a arrogância se foi, substituída por um terror sem fundo. Então o chão cedeu com um longo grito prolongado que ecoou para baixo nas escuras entranhas da terra. Boyd Calloway caiu. A escuridão o engoliu inteiro. O silêncio retornou à montanha. A poeira baixou lentamente, cobrindo as rochas em um cinza fantasmagórico. Helena encarou o espaço vazio onde o monstro havia estado. Ela não sentiu triunfo. Ela sentiu um alívio pesado e exaustivo. Ela virou Judge em direção à crista e o esporou pela encosta. Quando ela alcançou o topo, ela escorregou do cavalo antes que ele tivesse parado completamente, suas pernas quase cedendo. Elliot estava sentado no chão, suas costas contra uma rocha. Seu rosto estava pálido como um lençol, sua camisa encharcada de sangue fresco, mas seus olhos cinzentos estavam abertos. Ele estava sorrindo. "Você não partiu", ele sussurrou, sua voz mal audível. Helena caiu de joelhos ao lado dele, lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto, cortando através da fuligem e sujeira. Limpa a garganta. Ela pressionou suas mãos sobre as dele, estancando o fluxo de sangue. "Eu te disse." Ela sufocou um soluço, libertando-se de seu peito. "Nós trabalhamos por nossa subsistência. Eu não ia deixar você fazer o trabalho pesado sozinho." Elliot riu, um som úmido sibilante que se transformou em uma tosse. Ele estendeu seu polegar áspero, limpando uma lágrima de sua bochecha. "Lembre-me", ele respirou, "para te dar um aumento." 6 meses depois, a primavera de 1888 chegou com uma gentileza que o território de Montana raramente via.
O derretimento da neve transformou os riachos em fitas de prata correndo, e o chão do vale explodiu em um tapete de flores silvestres, sinos azuis, pincelada indígena e estrelas cadentes. O rancho Double Bar havia transformado. O celeiro queimado havia sido reconstruído maior e mais resistente do que antes. O cheiro de madeira de pinho fresco ainda pairando no ar. Nova cerca se estendeu em direção ao horizonte. Paga pelo acordo legal da Copperhead Mining Company. A investigação federal, estimulada pelos documentos na caixa de segurança de William, havia sido rápida e impiedosa. Isso havia limpado o nome de William Gentry, expondo a fraude de Calloway e concedendo à sua viúva direitos totais à veia do bolso do diabo. Mas Helena não se importou. Ela havia visto escuridão suficiente na terra. Em vez disso, ela arrendou os direitos para um consórcio honesto do leste, assegurando um cheque de royalties constante que significava que seus filhos nunca mais conheceriam a fome. Em uma tarde quente de domingo, a varanda da frente da casa principal do rancho estava viva com os sons de uma vida plenamente vivida. Toby, agora com 8 e mais alto, estava perto do curral tentando laçar um poste de cerca com séria concentração. Cookie sentou no trilho próximo, entalhando um graveto e oferecendo conselhos altos e terríveis. É tudo no pulso, garoto. Você está jogando como um saco de batatas. Rose estava na grama alta, perseguindo uma nova ninhada de gatinhos de celeiro, seu riso soando como um sino. E o pequeno Léo, firme em suas pernas agora, estava cambaleando atrás de uma borboleta caindo sobre seus próprios pés e rindo. Helena saiu para a varanda, a porta da tela rangendo familiarmente atrás dela. Ela carregava 2 copos de limonada gelada. Ela usava um vestido de chita azul que combinava com seus olhos, seu cabelo preso com um pente de prata, o primeiro luxo que ela havia comprado para si mesma. Elliot estava sentado na cadeira de balanço, sua perna esquerda apoiada em um banquinho. A mancada da ferida de bala era permanente agora, um tropeço rígido em seu andar que exigia uma bengala em dias ruins. Mas ele se virava bem. Ele estava observando as crianças, um olhar de paz profunda em seu rosto que suavizou os ângulos afiados de seu perfil. Ele pegou o copo dela, seus dedos roçando nos dela. O toque ainda enviou uma corrente quente através dela. Um lembrete de que eles estavam vivos, que eles estavam aqui. Marshall Graves parou por esta manhã, Elliot disse, dando um gole e olhando para os picos roxos das Bitterroots. Disse que o conselho da cidade está montando uma cédula. Eles querem que eu concorra a xerife no outono. Helena sorriu, sentada no corrimão de frente para ele. E o que você disse a isso? Elliot balançou a cabeça lentamente. Eu disse a ele, eu estou ocupado. Eu tenho um rancho para administrar, vacas para mover e uma família para cuidar. Ele colocou o copo no chão e olhou para ela. As sombras que o haviam assombrado por 5 anos, os fantasmas da nevasca, os quartos vazios se foram. Helena, ele disse, sua voz caindo para aquele murmúrio baixo que ela havia chegado a amar. Ele se levantou lentamente, testando seu peso em sua perna ruim. Ele deu um passo mais perto dela, pegando sua mão em sua grande e calejada. Eu estive pensando. Oh, não, ela provocou gentilmente. Isso é geralmente perigoso. Pensamento sério. Ele corrigiu um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Aquela casa de beliches. Está ficando muito pequena para 3 crianças crescendo. Toby precisa de seu próprio espaço. E Rose tem muitos gatinhos. É apertado. Ela concordou, seu coração começando a bater mais rápido. Eu estava pensando em te perguntar sobre adicionar um quarto nos fundos. Eu estava pensando, Elliot interrompeu suavemente, que talvez eles não precisem da casa de beliches de todo. Talvez haja muito espaço na casa principal. Os quartos de cima estão vazios. Eles estão apenas juntando poeira. Ele apertou a mão dela,
seu polegar traçando os nós dos dedos, e eu estava pensando que eu não quero ser seu empregador mais. Eu quero ser algo mais se você estivesse disposta a compartilhar esta casa comigo permanentemente. Helena olhou para ele. Realmente olhou para ele. Ela viu o homem que havia cavalgado para a tempestade quando ninguém mais o faria. O homem que havia levado uma bala por seus filhos. O homem que a havia ajudado a encontrar sua própria força. Ela olhou para o pátio onde Toby havia finalmente laçado o poste e estava torcendo onde seus filhos estavam seguros, alimentados e felizes. Vaca, ela sussurrou, inclinando em sua testa, descansando contra a dele. Eu pensei que você nunca perguntaria. Ele a beijou então, profundo e lento, enquanto o sol começava a mergulhar atrás das montanhas, pintando o céu em tons flamejantes de ouro e violeta. O vento soprou pelo vale, farfalhando os choupos. Mas desta vez, o vento não gritou. Ele cantou. E pela primeira vez em muito tempo, todos no rancho Double Bar estavam dormindo sob um teto que nada, nem vento, nem chuva, e nem homens como Boyd Calloway poderiam jamais derrubar. E essa é a incrível conclusão de tirar o fôlego da história de Helena Cross e Elliot King. De uma tenda inundada no meio de uma tempestade aos donos da veia de ouro mais rica de Montana, eles lutaram por suas vidas e encontraram amor no lugar mais selvagem da terra. Você esperava aquela reviravolta com o poço da mina? Parece que a montanha finalmente passou seu próprio julgamento sobre Calloway. Se esta história tocou seu coração, por favor, esmague aquele botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer e nos diz que você quer mais romances de faroeste. Não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone do sino para você nunca perder uma nova história. Nós postamos contos incríveis fiéis à vida toda terça e sexta-feira. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um final feliz hoje. Obrigado por assistir e nós nos veremos no próximo.